Bom, na verdade, eu queria. I wanted to start actually asking which one of you guys want to do a one-on-one section this afternoon, if there's a lot of people, or just so we can to discuss maybe some research questions you have. One, two, right? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Anyone else? 6. And then he had it 7. 7 people then. Okay, so we may, yeah, want to start, yeah. Okay. If they want from the online too, they can ask. Okay. One thing we can do also is, I can also meet in another room, one-on-one with them when this is going on. Yeah. Okay. If there is too many distractions. Restriction. Okay, sure. All right. So let me start here now. So now we are going to talk a little bit about the database in Brazil and where to go and get data and what to do in respect to that. So there are a few links that I wanted to open here. Just one moment. Okay. And then here too. So one of the main challenges here in Brazil, especially, is to find all the data that is needed for you to run the model. So I'm going to talk about a little some of the places that you can go to find this data, and then if you have any particular questions or anything, we can also please ask, and we can direct into them. I know many of you don't know a lot of GIS processing, so I'm also going to speak a little bit about the data where you can find prior. One source of data is that what Srini already did with SWOT for all the world. So you can go to the SWOT homepage here, and you can find why is this opening? Okay. So, okay. There is a lot of data. Why did it change? Wait just a moment. Okay. SWOT Plus website. Okay. So this is different here for me. Srini, wasn't it here, the data process you can find? In the SWOT, when you go to the SWOT website, you has the data right here, right? I mean, you can go down here actually on this one. Sorry. So just click on any one of these, or just click on the software on the top. Do you see software there? No, I don't see the. I don't know if it's because it's just changed for the. Okay. Or why don't you? No, it should be all on the top. Yeah. So here, software and data tool. Here you can also software data tools. Click on anything actually. We can just go back here. So here you can directly download the software. Yeah, go back to the software. So here you'll be able to see, if you have to go down, you'll be able to see all the tools on it. So weather generator parameters. Which one you're looking for? I was looking for the one that has all the data because you have all the other ones too, the weather and the other everything else. It's changed for me here. You mean? Okay. Global data you mean.
Yeah, all the global data, sorry. Yeah, I was going to very good. start from here, yeah. But it changed here for me, so I'm sorry. Thanks. So the first thing is here there's global data that they already arranged in the SWOT format. So depending on what your purpose is for the watershed, you can download data here and see if this can be used or if you want to change for the Brazilian data. So there is global weather data right here. And then there is the global weather generator database that we also saw here in the previous examples. And also there are land use maps here, for example, here for South America. So you can go and download this. And then soil maps as well, just from global database. So this is from FAO here. And then this is from USGS land use data. So you can go and select where you want to download data for anywhere in the world and start a project very easily from here. So this is one way. But of course, this is all world databases. And if you're dealing with, you want to go through and look for a Brazilian databases also. So first thing that we need to do in SWOT, as we saw, is the DEM database, right? So I'm just going to go through very fast here a few of the sources that you could use. So one of that is the SRTM. So here you can go just to the NASA and GPL website and download your USGS SRTM data for 90-meter resolution and also the 30-meter resolution resampled. So you can go here, and this is I like this. It's easy to select where you want to do with tiles you want to download. So if I'm doing a project in the Bahia or West Bahia, I can come and download this data easily from it's SRTM 30-meter resolution. So you can download for anywhere in the world. Very, very user-friendly, I think. So this is one. We also have the SRTM corrected by Embrapa. So this is a source of data that is also very used in Brazil. It's still in 90 meters, what I have here, resolution. But also, this is the website that you can go to. It's from Embrapa, okay? And you just select the state that you want to work with, like, for example, São Paulo, and then you can select your region too and just download it. So you just will download the file here straight through. So this is another source of data. Just this is only DEM still, so just talking about some options for DEM data. So elevation data, elevation maps. Also, this is topo data from INPE, from the National Institute here in Brazil. So you also can go and download for the entire Brazil, you have data. So this is topo data for the entire Brazil. So there is also another source that is widely used, is the ASTER database, also for the DEM and 30-meter resolution. So you can come here. This is the website, also ASTER from NASA. Okay, and you can just click here to get the data and access it, and then download it straight from the website. So these are some, most of them are world available worldly. So you have the ones corrected for Brazil too that you can use, so only for Brazil. And then we also have here the IBGE, right, our Brazilian Geographic and Statistic Institute, and we have
different topographic data for depending on where different scales are available that you can go and download straight from the directory from IBGE, right? So you can go and also do and then create your DEM data from this if it is available in better resolution or if it's something that you want to try. So this is also an option for DEM data, so just to show a little bit, okay. So for land cover as well, we have some land cover data, or the ones that I showed in the website, in the SWOT website here. We have the land use maps for the entire world, as we saw. But here in Brazil, we have the different maps here, sorry. The different maps, mostly done by INPE. So we have a series of maps, you have to go through it. But there's a lot for the Amazon region. There are many projects like Mapiomas and different projects around Brazil that have land cover maps and land use maps that you can use, all that are available. Oh, this didn't went through now. For example, they have the whole state of São Paulo mapped, land use map, so you can use this. And this is for Caatinga, for example, so you can go. And also there are all the different satellite imagery that you can use to do your own land cover and land use maps, depending on what you need to do, right? So it's always an option too. Let me show. Do you have any questions? Did you use some of this data too, or? Yeah, okay. So another challenge in Brazil is the soils maps. So we have the soils maps and then the soil properties, right? So it's very hard to get all the soil properties. Here we have the Radam Brasil, which is one of the oldest mapping for the entire Brazil. And we have, you can download it, all the soil maps. We also have the project here. This is from IBGE and Embrapa, right? So we have the entire soils map for Brazil too, with a bigger scale that can be downloaded, right? So you can use this. And another source of data is, okay, so wait, let me go back here. Nope. So I don't know, but many of the states have, for example, here in São Paulo, we have a soils map only for São Paulo state. So many of the states have this separately. So you can go and get it from the agency, the state agency. Like in São Paulo, this was conducted by IAC, right? Then, and they have all the soil maps, and they also have the properties from all of these soils. So this is a good source of data that you can go to get the properties, because they did a lot of sampling. Okay, so this is good information too. But each state may have a different one, so I'm just showing a few. And then this is this was a good advance, I think. Embrapa has the database for many different soil properties around Brazil. You can go to, they have soils information system, Brazilian soils information system. This is a database that it has been available a few years ago. It's new still, and it has all the different collections from Embrapa. So it has very good database from different Embrapas related to soils
and this soil texture, soil properties that you can use to make your input files for SWOT. Yeah, so if you have to agree, and then you can go in, and then you have to select how to, what do you want, if it's different papers or mapping units and components. And then it's not the easiest way to sort through. And if you we downloaded this for the entire Amazon region, for example. It had more than 3,000 different soil samples. So it's not as easy to process this, but they have the entire soils available here that they already tried out in Embrapa. Okay, so you have to select, and then usually, I don't know if, yeah. So you have to identify exactly what you want, if you want the physical properties, and then select different compositions and all of this. Or you can go back and select it by region. So I want all the data available for this region in Brazil. And you have to be logged in to get access to this data too. So, but it's easy, and it's freely available to everyone. So let me go back here, and let me see if I want, for example, mapping units. I just did this. Also, they sort out where this data comes from. So they provide you the data and also the paper or the report where it was published, so you can properly cite that data. Okay. So this is a good database that wasn't available some time ago, and now it is. Of course, it depends on the region. You may have more data available than others. So, but it's a very good source of data, I think, especially for soil properties. Still, most of the, let me check this. Still, most of the soil properties for SWOT, the parameters, you can't have all of them from this data. So you have, did you send me the table? Yeah, okay. So you have, okay, maybe my internet's very slow. But here you can easily get texture and organic matter, and then all the different horizons and the depth of them. So from this data, you can go through a spreadsheet that was developed a few years back, and it's right here. Let me download it. Sorry. We will send this to you by email. So you can, this is not available on the website, but we will send to you. So this has all the different pedotransfer functions already inside of it. It has the reference here for the ones that it's using. So here's more using the Sexton and Rawls equations, okay? But so you can just import the data that you have, and it's too small, sorry, yeah. So let me just open in here. No. So let me go this view and then zoom it. Okay. So just based on your texture of the soil and then organic carbon from each soil, this usually you can get from that Embrapa source that I showed you, or from the individual soil maps from state to state. You can find this information, and then you can come to this spreadsheet and import that information for each soil type that you have. And this will calculate based on these equations here.
okay, already for SWOT format. So it already gives you all the different properties for SWOT. Let me zoom again. So you have all the different properties calculated only based on these few information for soils. Okay, all the different parameters. So this is one source. Yeah. Is there a forum or even a field manual for users about that? I mean, because it's too many non-figures. Sometimes you have some manual or some handbook or something like that. For this, you mean? Soil characteristics for this pedo transfer. Oh, yeah, they're all here. The equations used have the paper cited here. So you can go and check what equation is being used for each parameter that is calculating. So for example, for usually K, it's using Williams 95 paper here. So you can go to each one of it and check if this is good for you. Also, Javier Tomazella developed several equations, pedotransfer equations, for example, for Brazil, and he has also published it. So you can use those equations, for example, if you want, depending on where you're using it. But this is worldwide based on equations, so. And it's easy to use, and it already converts to the SWOT format. My other question is about the soil conservation service. Okay. Carve number. Are you some proxy? Do you have any proxy? It's a curiosity, okay? Uh-huh. Because several engineers, water engineers, or farmers, are working with the soil conservation service carve number. Carbon Carve number. curve number, okay. Carve number, not carbon number. Yeah. But there is some, I say, proxy relationships between these pedo transfer functions in SWOT with soil conservation service. With the curve numbers, you mean? Yeah. No. The curve number is actually, it will be calculated inside SWOT based on mostly, well, with the soil type, but also land use and maybe the slope too, if you include that. Yeah, but So if it's I based no, on my different question is, if I have a map with different soil conservation service curve numbers in different grids or Okay. hydrological response units, Uh-huh. can I pick this to convert as a previous warm-up process of SWOT? You could, yeah. You gotta go and edit the Let me, yeah. HRU table and input your own curve number value. So that's, yeah, we yes, showed no, that, so yeah. that is not, okay, I make the sorry, this is not the, I have used that. My question is, sorry. My question is, do you have any pedo transfers functions related to soil conservation service? That means how much clay I have in the soil, Uh-huh. how much sand and so on, and converting to as a pedo transfer? I mean, that's what the current Yeah. transfer takes, your soil texture information, convert it Ah. into hierarchical soil. So this pedo transfer means the conversion into Yeah. curve number. Yeah. One other input, one input, then there is other things also. So Okay. yeah, you get only, for example, texture and depth and this, and then you get, for example, the hydrological group of the soil. Yeah. So you get this information here, for example. And then from this will be imported into SWOT, and then it calculates the curve number inside SWOT. Okay. With all the different, because I'm not going through all this because Srini showed the other day, but yeah. So, but it calculates only based on texture and organic matter. So that means if we have the urban soil here in São Carlos, we can convert into a layer of SWOT model. Yes. It's normal.
Sure. Okay, so let me go back here to this. So this is one. So for example, this is like the São Paulo. Well, I was showing the, yeah. Sorry, let me go back to the São Paulo database, right. So another source of data for especially soil type data is that you can go through what other people have done in SWOT already. So a lot of people have modeled SWOT and developed the soil type data and all the different parameters. So a good thing is to go through this data and look at what people already have done and constructed, and maybe if your area is within their region, you can use the same database for you, so to ask them, and so that's a good way also to start at least your database for soils. Okay. So let me go to, do you have any questions on the soil database or anything? Yeah, here's the São Paulo State Soil Database, sorry. And so this you have to may ask the local organization to provide you this information. Does she need the microphone or? Eu tenho uma pergunta em relação à escala. A maior parte das nossas bases de dados é 1 para 500 mil. Isso tem algum efeito? Tem um efeito muito grande na modelagem? Pode usar assim mesmo? O que você... Eu acho assim, tem realmente uma dificuldade em escala de solos, e essa é uma limitação que a gente tem no Brasil, mas no mundo mesmo, por exemplo, em relação normalmente ao seu dado de uso do solo, né, sua cobertura em relação ao tipo de solo. No entanto, normalmente o tipo de solo não varia tanto assim no terreno. Se você tem uma região que isso varia muito, talvez isso vá te impactar mais, né? Então depende muito da sua bacia hidrográfica e qual é a diferença dentro dela, por exemplo, de tipos de solo, né? E eu sempre tento considerar os tipos de solo, principalmente no Brasil, como uma limitação e uma incerteza que eu tenho dentro do meu modelo, tá? Então, quando eu avalio depois, por exemplo, isso, eu tento levar isso em consideração. Então, eu acho que você tem que lidar com essa limitação, né? Não tem muito. Essa é a base de dados que a gente tem disponível e que a gente tem para usar, e a gente deve usá-la da melhor maneira possível. Mas eu acho que aí é uma questão de lidar um pouco com essa incerteza relacionada a esse dado e como trabalhar com ele no futuro, assim. Então, acho que é um pouquinho disso. E também tentar, uma coisa que eu também tento é não calibrar muito os meus parâmetros de solo, já que eu tenho muita incerteza relacionada a esses dados. Tá? Então, é uma das coisas que eu normalmente tento levar em consideração. Porque eu acho que, principalmente para a gente no Brasil, uma das maiores dificuldades de aquisição de dados. Tá. Né? Então, obrigada. Às vezes a gente tem bacias experimentais que aí você pode ir e coletar esse dado, e aí você tem mais certeza naquele dado, então você se sente mais confiante em relação a ele, mas muitos não. Então, né, principalmente você está trabalhando com bacias maiores, né? Então é uma grande questão. Tá. Obrigada. Imagina. Vocês têm alguma outra pergunta? Podem perguntar também sobre dados ou se vocês trabalharam ou tiveram problemas com esses dados também. Bom, eu vou falar rapidinho também dos dados aqui. A gente mostrou a parte de dados climáticos, né, mundiais, então tem dados climáticos disponíveis para o mundo. No entanto, com certeza, os melhores dados vão ser os medidos localmente, tá?
Então, não há dúvida nisso. Então, principalmente se você tiver uma estação local, principalmente precipitação, que tem uma grande variabilidade, é importante utilizar esse dado, né? Então, algumas fontes de dado. A minha internet está um pouco ruim aqui. Mas algumas fontes de dados, acho que a maioria de vocês conhece, mas eu vou falar um pouquinho sobre elas, né? Então, tem, por exemplo, o Hidroweb, que é da Agência Nacional de Águas, da ANA. Então, lá você pode baixar as séries históricas para todas as estações, principalmente de precipitação, vazão e cota de todo o Brasil. Então, você pode utilizar isso também de qualidade da água, algumas que tenham disponíveis, tá? Então, tem o banco de dados também agora fácil deles no Hidroweb, então é só ir lá, procurar uma estação, né, olhar todos os dados disponíveis dentro daquela região. Se eu tenho, então, por exemplo, aqui é uma estação fluviométrica, né, então eu tenho dados de cota e vazão. Tem outras aqui, por exemplo, pluviométricas, então eu tenho dados de precipitação e eu sempre tenho também disponível a fonte daquela informação. Então, por exemplo, a operadora, nesse caso, é CPRM, né? Então, tem tudo bem cadastrado e disponibilizado no site da ANA para você baixar esses dados. Então, agora está bem mais fácil também de utilizar esse recurso aqui, né, do Hidroweb. Outra fonte de dados climáticos, né, principalmente, mas então que tem todas as informações, é a do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, certo? Então, você pode entrar aqui no site deles e entrar, por exemplo, no mapa de rede de estações, que você pode ver todas as estações disponíveis, né? E também o banco de dados históricos, que é o BDMap também. Então, você pode, nele, baixar. Vou abrir aqui ao lado. Então, aqui tem todas as estações, por exemplo, meteorológicas disponíveis para o Brasil. E você pode, então, olhar, selecionar uma estação, ver qual é a base de dados disponível. Então, deixa eu voltar um. E também, aqui também você precisa acessar o banco de dados meteorológicos, que ele é voltado a ensino e pesquisa, né? Então, mas você pode acessá-lo fazendo um cadastro fácil, tá? Online, e aí você consegue baixar todas as séries históricas que você precisar para a sua região. Então, é algo simples de entrar e fazer. Então, no INMET, a gente tem todos os dados necessários aí de estações convencionais, por exemplo, em todo o Brasil, e também de estações automáticas. Então, dependendo, aí você tem para dados com menor duração, coisas assim. Uhum. O microfone está aí? Existe alguma tabela, algum arquivo, igual você fez para o solo, para transferir os dados do INMET, né, porque a gente tem os bancos de dados, a gente tem o local onde botar os dados, né, tipo de precipitação, de temperatura, e a gente também tem a outra, que a gente tem que informar as estações de referência. Sim. Né? Então, lá a gente tem que criar os parâmetros. Vocês têm uma planilha, tipo, para criar aqueles dados padrão de entrada no SWOT? Uhum. Então, sim, exatamente, né? Vou só voltar à pergunta. Então, né, quando a gente entra no SWOT, a gente entra com a série histórica dos dados meteorológicos, mas também com as estatísticas deles, né? Então, a gente tem que criar essas estatísticas com base nas estações que a gente tem disponíveis, né? Então, eu vou passar para vocês. Eu fiz uma planilha, tá, no Excel também, que você entra só com o dado da estação do INMET, e aí tem um botãozinho, você só clica e ele já converte tudo para o formato do Weather Generator, do SWOT. Tá? Então, eu preciso só achá-la, mas aí eu passo para vocês também. Então, eu tenho isso disponível em Excel e temos isso disponível em
MATLAB e em Python também. Então, para você, principalmente se você tiver muitas estações, né, e quiser trabalhar com diversas estações, fica meio impraticável fazer isso tudo no Excel, tá? Então, então a gente tem não tão super não está super bonito o código, foi algo que foi feito durante meu doutorado, mas dá para ser utilizado de forma fácil também para vocês converterem os dados nos dados de entrada do SWOT já, tá? Então, eu só... Dani, então, vamos supor que tem uma nova pesquisa, que tem uma área nova e que precisa de dados. E tem um mecanismo rápido de, tendo a delimitação da bacia, o algoritmo já recolher esses dados do banco da Dana? Como é que... Ou tem que entrar o código um por um? Ou seja, por exemplo, uma questão assim meio intuitiva. Pega o mouse e, digamos assim, traça tipo uma área. Ou seja, ou tem que ser assim, listando códigos de estações. Então, isso é o que a gente está discutindo até... Deixa eu só, desculpa, eu estou com muitas abas abertas aqui para quem está olhando a tela. Mas isso a gente estava discutindo ontem, né? Então, por exemplo, sim, para a parte, os dados mundiais, né? Vou só mostrar para que eu acho que é exatamente isso que você está querendo procurar, né? Então, eu posso vir aqui nessa região qualquer ao redor do mundo. Então, já está disponível dentro do site do SWOT, né? E aí você pode vir selecionar a sua área. Deixa eu selecionar aqui uma área. Tá? E aí... Não era aqui. Espera aí, deixa eu só... aqui. E aí eu só posso, por exemplo, eu quero trabalhar aqui na região de São Carlos a Rio Claro. Eu pego, seleciono essa região. Tá, minha bacia está dentro dessa região, tá? E aí eu venho e falo qual o período de tempo que eu quero baixar, quais variáveis que eu quero. E aí eu quero que isso seja disponibilizado no formato já pronto para o SWOT, por exemplo, ou em formato de CSV, né, de Excel. Então, isso daqui, você só coloca seu e-mail, tá? E aí eles já te enviam por e-mail um link para baixar esses dados diretamente. Então, isso daqui está disponível, só que esse dado é o dado que está disponível para todo mundo, tá? Que é então, o que a gente estava discutindo, inclusive, é de tentar fazer algo similar para os dados brasileiros, tá? Porque ainda não tem. Então, para o dado, principalmente o dado, por exemplo, já coletar o dado da Ana em Match, e aí você poder só selecionar a sua área de estudo e já trazer processado, por exemplo, no formato do SWOT. Isso não tem ainda. O que eu estava falando para eles antes, exatamente, eu desenvolvi algumas ferramentas no doutorado, mas elas são coisas que foram feitas para um uso específico. Então, a ideia é que a gente consiga fazer isso e tornar isso, de repente, disponível para todo o Brasil de uma forma fácil. Tá? Então, essa seria, acho que seria uma grande contribuição e facilitaria aí a vida de todo mundo que vai trabalhar depois com SWOT. Mas é algo que ainda não está pronto, Mário. Mas é uma ótima pergunta. Ah, legal. Sim, seria ótimo. Seria muito bom. Principalmente com a parceria da Ana e do InMatch, por exemplo. Tá? Mas é ótima pergunta. Sim, seria muito bom. Então, bom, isso do InMatch, né? Então, você pode vir aqui nos dados do InMatch. Aqui só mostra os últimos dados, mas no banco de dados, no BDMap do InMatch. Tá? Então, entrando aqui no InMatch, BDMap, você consegue acessar esse banco de dados com as estações meteorológicas. E aí, depois, eu passo para vocês a planilha então, de tipos de solo e a de mudança do Weather Generator, tá? De criação, para fazer já as duas de forma mais fácil. Então, eu acho... Isso, por exemplo, claro, né, os dados são aí do Brasil, tem instituições, então,
também locais, né, estaduais, por exemplo, com dados também disponíveis. Então, aqui, por exemplo, da EPAGRE, né? Então, que é um bom banco de dados também disponível. Aí, peraí, que eu queria entrar. No monitoramento online, entrei aqui. Então, por exemplo, para Santa Catarina, você tem as estações, e aí você consegue ver todos os dados relativos ali. Então, tem vários órgãos estaduais também, dependendo do estado que você está trabalhando, que podem ter dados disponíveis para você, né? Para você aumentar, inclusive, o seu banco de dados. Aqui em São Paulo também tem o DAEE, que tem uma grande gama de estações, que é muito útil, né, para você usar nos seus projetos. Tá. Então, tem várias fontes de dados aí disponíveis ao redor do Brasil, né? Então, depende um pouquinho. Então, bom, eu acho que era mais isso dos bancos de dados. Claro. Em relação a dados de vazão, que esses dados que a gente pega do HidroApp, por exemplo, ele dá ali o dado observado na estação. Uhum. Quando a gente usa no SWAT, a gente está simulando a vazão natural, né, da bacia. A gente não está considerando, por exemplo, que teve naquela estação que teve de retirada a montante ou de aporte a montante, a estação está pegando. Sim. Aí se é uma bacia que tem bastante irrigação ou bastante indústria, ele acaba influenciando muito no dado da estação. Uhum. Aí eu queria saber se já foi pensado algum tipo de metodologia para isso, supondo que eu estou numa bacia que eu tenho pouco dado para saber quanto que é irrigado, ou quanto que uma indústria consome. Sim. Porque isso aí afeta bastante na calibração, né? Com certeza, depende muito, principalmente se você tem uma bacia com muita irrigação, uma agrícola com muita irrigação, ou de repente uma região com grande abstração de água para uso abastecimento humano, né? Então isso vai mudar bastante aí o fluxo do seu rio, né? Então também tem um banco de dados da ANA de outorgas, né, disponível. Então que você pode pegar as informações outorgadas de retirada de água. Então tem por diversas regiões. Mas oi? Não tem muito o que fazer, né? Porque mesmo esses dados acabam sendo um pouco que lá dá o dado de outorga, mas não quer dizer que a pessoa pode estar extraindo muito menos ou muito mais que aquilo, né? Teoricamente não muito mais. Mas... mas sim, com certeza. Então, ali tem uma... Era para complementar? A gente tem um sistema que chama Ciságua, que legal. é sobre os dados de qualidade da água para abastecimento público. E lá tem os sistemas de abastecimento, então o quanto que cada sistema está tirando para abastecer, e tem das soluções alternativas, que são as indústrias, o comércio, que tem sistemas de abastecimento separado da rede do Brasil todo. E isso está disponível no site do Dados Abertos. Aí lá você tem isso. O Ciságua, o cadastro é só para quem tem o sistema, né? Uhum. E para a área da saúde, né? Para vigilância sanitária. Tá. Mas você consegue acessar pelos dados abertos. Aí o Ministério, o Ministério da Saúde tem o site Dados Abertos, que lá tem os dados de vários bancos oficiais. E aí lá é disponível, baixa um Excel, está em Excel. E aí você consegue pegar os cadastrados, né? Aí você pega os cadastrados, que já ajuda. Aí você tem uma noção de quanto cada atividade está retirando de água do manancial. Mas também é relativo à outorga, né? Não? Já é mais independente. Independe da outorga. Vai aparecer, você consegue saber quais estão outorgados no Ciságua e quais não estão outorgados. Não estão, tá. Mas como a grande parte dos sistemas públicos de abastecimento não tem outorga, então eles estão listados lá também. A vazão captada, né, e o ponto de captação. O que não está legal lá são as coordenadas, né? As coordenadas
não dá para levar em consideração. Não tem tanta certeza, tá? Tem os endereços dos pontos de captação, então você consegue, você consegue depois pegar. buscar no Google, tal, dá para dar uma buscada, né? Podemos. Eu acho que esse é dados aqui. É porque é água de consumo humano. É só para abastecimento humano, certo? Isso é da saúde. Não, pode. Acho que a ideia é essa, a gente trazer fontes de dados diferentes. Tá aí, ó. Tá. Eu acho que eu abri aqui. Aí é de qualidade. E tem... Qual que é tem um nome específico? Qual? Tá, aqui. Aí do lado, o Ministério da Saúde. Uhum. Isso. Aí são todas as tabelas do sistema. Então, aí são os dados de qualidade. Uhum. E aí tem que ter a tabela de cadastro. Aí é tudo resultado de qualidade. Vai descendo. Pontos de captação, tem pontos de captação. Aqui é o cadastro dos sistemas e aqui os pontos de captação. Até os pontos de captação são melhores, né? Eu acho que vai estar no ponto de captação. Tá. Aí vai em explorar, ir para recurso. Aí ele baixa um Excel, aí é do país inteiro. É um pouco difícil de... Talvez demore uns minutinhos para baixar, mas eu acho que é... Então, aqui, na verdade, tem os pontos de captação e a vazão. A abstração. Tá, a vazão. Isso. Isso é bem interessante para consumo humano, nesse caso. Isso é tudo para consumo humano. Uhum. Bem legal, eu também não conhecia. Na outra tabela vai dizer se tem outorga ou se não tem outorga. Aí você consegue saber quem é o operador do sistema no cadastro, né? Se é Sabesp no estado de São Paulo, se é municipal, qual é o operador, se está outorgado ou não está outorgado. Né? Então você consegue essas informações. Tá. E nessa você só vai saber o ponto da captação e o volume captado. Nesse aqui, né? Pontos de captação. Tá. Isso é bem interessante também. Bem útil. E tem qualidade também. Aqui. Tá. Então, CISÁgua também, dentro do Ministério da Saúde. Mais uma informação de dados para captação, para abastecimento humano. Mas, então, só voltando aí à sua pergunta também, uma coisa que você pode fazer é inferir um pouco qual é essa abstração de água. E aí você inserir isso como um point source dentro do seu modelo. Então, dependendo, principalmente, se são regiões que têm muita retirada e você não tem, por exemplo, não tem muitas outorgas, mas você sabe que tem retirada de água. Ou, enfim, você está olhando, né, na sua série de vazão que a retirada está diferente do que está outorgado. Então, você pode inserir isso diretamente dentro do modelo como point source. Claro que, se você não incluir no modelo, ele não vai simular. Então, às vezes, eles falam, né, a gente fala, mas em relação ao meu dado observado, está dando muito diferente. E aí você vai olhar, não é um problema de calibração. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado mesmo em relação a isso. Não é um problema de calibração, é um dado que está faltando, que, na verdade, é uma retirada de água. Mesma coisa para retorno de água. Né? Então, você pode pegar a água subterrânea, utilizá-la e, depois do tratamento, inserir em um determinado rio. Então, está entrando uma grande vazão de água que não estava sendo considerada antes. Né? Ou transferência de bacias também. Então, tudo isso precisa estar dentro do seu modelo para que ele modele bem. Claro que a gente tem que lidar com as limitações que a gente tem no Brasil, e quanto maior a bacia, menos dependendo do que você quer, menos aparente ele é, porque suaviza os processos e depende um pouco da sua região. Né? Então, com certeza.
Tá atrás de você, Mani, o microfone. Duas perguntas. Acho que Uma, fosse natural. você conhece o Plano Nacional de Segurança Hídrica? Do you know the Water Security Water Plan? Security Plan, yeah. And you have access to the maps of resilience and vulnerability and so on? From the, yeah. And did you check them against what kind of database? Because up to now we have no the database. The real figures we have Figures? now. Ah, Não temos os números Os desse. números, só os Eles estão dados. Né? preparando, sim. Mas você tem esses dados? Não, só tem os mapas também. Ainda Mas não e peguei os quanto dados. representa em número cada pixel você tem? Não, eu não tenho isso também Tá, disponível. então, a outra pergunta é o seguinte. The next question is, do you have any proxy variable related to urban drainage pollutants coming into the river? So how big is the pollutant loads coming from urban drainage, not for wastewater? Aham. Se você tem alguma informação de mapa, base de dados da poluição que chega por meios difusos. Difusos, né? É, Pois é. porque essa conta não fecha, né? Não fecha, exatamente. Principalmente se você Você está tem algum interessado. mapa disso? Mapa, não. Tem alguns trabalhos, né? Mas são que eu conheça são, por exemplo, tem trabalhos em São Paulo que foram desenvolvidos, por exemplo, pela Mônica Porto, então que você tem a parte de qualidade. Tem alguns trabalhos em todo o Brasil, né? Mas eu não conheço particularmente um mapa distribuído disso. Nenhum estado. Tá. Não conheço agora. Não sei, poderia olhar. Não trabalhei diretamente ainda com essa parte também. Porque não fecha a conta e para a segurança hídrica é preciso. Super importante. O que você pode fazer é estimar um pouco a carga. Então, dependendo de algumas equações que você tem disponíveis para cidades, por exemplo, né, você pode estimar a carga e aí você pode inserir essa carga como uma carga difusa. Sim, claro. Né? Mas, teoricamente, ele vai compensar dentro do modelo, ele também calcula isso para as áreas urbanas. Né? Ok. Tá. Deixa eu ver. Eu acho que era mais isso em termos de bancos de dados e bases. Eu vou mostrar, eu acho que hoje à tarde, melhor, um artigo que tem disponível, que foi uma revisão feita para o Brasil. Tá? Aqui está o link dele. Foi uma revisão de aplicações do SWOT em todo o Brasil, então tem diversos artigos e teses estão aqui, e uma das coisas que a gente fez foi olhar os bancos de dados que cada autor utilizou. Então, disso a gente selecionou algumas bases de dados, tá, que estão aqui. Então, por exemplo... Tá, travou aqui, só um minuto. Tá. Então, vários estudos no Brasil e que bases de dados foram utilizados. Então, por exemplo, utilizando os dados globais, né, que são os que estão disponíveis agora na base de dados do SWOT, né, os dados nacionais do Instituto Nacional de Meteorologia, do INMET, né, então diversos autores utilizaram essa base. A Embrapa também é uma fonte de dados regionais, principalmente para dados meteorológicos, tá? E hidrológicos ao redor dos estados. Então, também é uma boa base, né? Dependendo se tem Embrapa na região. E aí, alguns estaduais que a gente estava falando. Então, o CIMEPAR aqui, que é do Paraná, certo? Que alguns estudos utilizaram. A EPAGRE, que eu mostrei, que aí seria para Santa Catarina, também que vários estudos utilizaram. As universidades também, né? Então, as universidades, às vezes, têm dados, por exemplo, a USP tem dados, a Unesp tem dados, então, dependendo de onde você está fazendo o seu trabalho, as universidades podem ter estações também que podem te fornecer esse dado, né? Ou estão disponíveis, muitas vezes, publicamente, para você baixar. A Agência Nacional de Águas, né, que a gente viu, a grande maioria dos estudos utilizou o dado da Agência Nacional de Águas, né, que é a maioria. A ANEEL, então, a Agência Brasileira e Regulatória de Eletricidade, também tem diversos dados. O DAE, para o estado de São Paulo, certo?
E a Sabesp também, né? Que nem a gente falou, a Sabesp também tem monitoramento também dos dados que estão também disponíveis publicamente. Então, esses são alguns levantamentos, e eu vou passar para vocês, no próprio artigo tem os links de todas essas fontes. Então, vocês podem ir lá e clicar, e aí procurar, e achar, né, todas as diferentes fontes de dados. Tá? Então, para modelos digitais de elevação também a gente já viu, né? A gente viu o SRTM, o Aster e o do IBGE. Então, a maioria no Brasil, até esse momento, aqui estava usando os dados disponíveis do IBGE. Tá? Então, esse daqui é um levantamento que foi feito. Uso do solo foi a outra que a gente viu que tem bastante dificuldade. Então, tem as bases de dados mundiais aqui que foram colocadas na época, né, que eu mostrei para vocês hoje também, do USGS, que esse daqui está disponível lá no site também do SWOT. E aí todos os diferentes... todos os diferentes no Brasil que foram utilizados em diversos estudos. Tá? Então, por exemplo, de imagens satélites, a maioria foi utilizando imagens da Landsat, e aí fez a própria classificação aí, né, de uso do solo. Mas também o INPE é uma boa fonte de dados no Brasil para dados de uso do solo. Né? Então, tipos de solo, né, também. Então, a maioria utilizou aí a base de dados do Radam Brasil e da Embrapa, né? Mas, de novo, tem os locais, aqui também é global, e tem os estaduais, né, que eu mostrei. Então, tem aqui cada um para o Rio Grande do Sul, para o Mato Grosso, para a bacia do Alto Paraguai, para a bacia do Rio São Francisco, Bahia, Paraná, e aí vários locais em si. Então, cada um dos estados tem sua base de dados diferentes relativa a solos também, que pode ser consultada, né, como uma base. Dani, o pessoal está perguntando onde eles podem ter acesso a essa sua tabela. A essa tabela? É. Tá nesse artigo aqui, ó. Peraí. Tá. Nesse artigo tem a tabela e tem todos os links também no final dele. Eu posso entrar aqui, mas no final dele tem todos os... Espera aí, só um minuto. Então, esse daqui é o artigo, tá? Só entrando. Se você for aqui no PDF dele... Então, no final do artigo tem todas as principais fontes de dados utilizadas e os links. Então... Acho que está um pouco ruim para ver, mas você pode ir para cada um dos links das diferentes fontes de dados, tá? Disponíveis. Yeah, I can download it and open it. So download this. E o pessoal aqui também compartilhou outra ferramenta, onde você... Ah, legal. Ferramenta semelhante à que você está falando e que mostra os trabalhos que foram utilizados numa região hidrológica determinada e os diferentes modelos. Ótimo. Vou te passar aqui para você pôr aí. Tá. Ah, tá, da UFSC, peraí. Lab Hidro, UFSC. Bom, deixa eu entrar aqui de novo, peraí. Lab Hidro, aí foi... Ah, legal. Então, também mais uma ferramenta aqui para visualização de diversos bancos de dados aí no Brasil, desenvolvido pela UFSC, né? Então, você pode clicar aqui numa bacia hidrográfica e ver, por exemplo, os diferentes artigos aí
realizados nessa região, tá? Então, bem interessante também. E aí você pode ir atrás desses bancos de dados diretamente, se for algo de interesse. Então, mais uma base para estudos ou para procura de estudos passados já realizados nas suas bacias hidrográficas. Tá. This one? Yeah, sure. Yeah, yeah. So it says all the 6 studies done in the Amazon region concluded that there was a reduction of the flow, the minimum flow. This is from Paulo Borges? Oh, okay. Nice. Yeah, climate change and what synthesis it is from several studies. So, então esse daqui é bem interessante. So you have a synthesis, the Ziara tool, from all the different watersheds. You can check what they found, and it's already synthetic. Yeah, I saw one from Guilherme here already. So. Mm-hmm. So it has all the information here already for this paper, for example. Very nice. Mm-hmm. Making the validation of this. Mm-hmm. Eles estão fazendo a validação, tá? Que não são muitos trabalhos, mas precisam validar com os autores. Então estão mandando para cada autor, tá? Okay. Mm-hmm. E nós também, bom, entramos em contato com Paulo e com autores para ter uma aproximação aí com a gente, se ele estiver nos escutando, não sei. Mas seria interessante porque é o primeiro trabalho que faz uma integração dos trabalhos de mudança climática. Né? Embora, obviamente, há muitos vazios ainda, mas, enfim, é o que se faz. Sim, com certeza. Conversar com o Paulo e o grupo. Sim, mas muito, muito interessante esse trabalho. Acho que isso também dá uma boa direção para quem for iniciar um novo trabalho numa região, para já ir atrás dos alguns trabalhos realizados e até uma síntese do que esperar aqui, né, naquela região, então, em relação a mudanças climáticas. Uhum. Bom, o professor Mário deu uma ideia de a gente fazer um repositório com essas informações. E eu fiquei encarregada disso, onde eu vou colocar tudo que todo mundo falou, os sites que o pessoal divulgou, tanto o pessoal que está assistindo online, quanto o pessoal que está aqui. E a gente coloca todas essas informações lá e fica até mais fácil, que se caso formos descobrir novas fontes de dados, a gente vai colocando lá também para aumentando esse repositório. Ah, ótimo, muito bom. Eu criei também uma lista com base no artigo, que eu tinha uma lista de várias fontes, eu ampliei aquilo, então eu vou te passar e aí você inclui essas e põe lá. Pode ser? Tá. Então e quem mais tiver outras fontes também, aí a gente vai adicionando e inserindo, ampliando aí o conhecimento, tá? Bom, eu acho que outra coisa que eu queria mostrar também, que é algo que a gente não fala muito, e aqui expirou, peraí, deixa eu recarregar aqui,
Mas como o modelo SWOT, ele é um dado, ele roda muito em termos da agricultura e do crescimento das plantas que ocorre, né? Uma boa fonte de informações, nem que seja para você cruzar o que está acontecendo, é o censo agropecuário da Embrapa. Tá? Então, lá você tem para cada unidade de censo que cultura que está sendo cultivada, então várias informações sobre a produtividade. Então, também você pode olhar aqui qual é a produtividade média para aquela região, qual é a produtividade do Brasil, e aí você pode correlacionar e ver se o seu modelo está prevendo isso de forma correta também ao longo do ano. Tá? Então, é uma ótima base de dados também para você ter certeza que todo o ciclo hidrológico dentro do seu modelo está sendo bem representado. Perdão. Bem representado. Tá? Então, por exemplo, aqui já é uma síntese disso, que é a produção agrícola municipal. Então, eu posso entrar em, por exemplo, qualquer município e selecionando aqui, por exemplo, na Bahia, e aí eu escolho um município e aí eu vejo, por exemplo, aqui, a área, a produção... Espera aí que não foi. Deixa eu recarregar aqui. Ok. Então, você pode ver ao longo dos anos, mais ou menos, a área também, para você ter uma... Às vezes, a gente tem, por exemplo, até mapas de uso do solo muito generalistas, assim, tipo, é agricultura. E aí você pode ir nessa informação da Embrapa para você definir que tipos de agricultura que, na verdade, são. Então, você fala, nessa região tem tal produção ou outra produção. Nossa, produz mais milho e soja. 60% é milho, 50%, 40% é soja, desculpa. E aí você pode reclassificar, com base nisso, o seu mapa de uso de solo anterior diretamente dentro do SWOT. Claro. Aham. Genéricas. Por exemplo, numa parte da minha bacia é monocultura de cana. Aí, isso resolve. Aí tem uma outra parte que é agricultura familiar, e aí é uma diversidade de culturas, e eu não consigo, pelo Landsat, mapear cada unidade dessa. Assim. Sim. Aí tudo bem eu generalizar essa agricultura menor, assim, como uma dessas 3 categorias do SWOT? Sim, você pode usar qualquer uma dessas categorias, mas aí, se você tiver um pouquinho mais de informação sobre quais são as culturas normalmente utilizadas lá, seria melhor você utilizar essa informação. Então, por exemplo, eles fazem uma rotação entre feijão e milho, não sei. Tá. Ou eles fazem, não, na verdade, na sua região, se é mais agricultura familiar, pode ter mais verduras. Legumes, então, aí seria melhor você usar uma classificação de verduras. Ao invés de usar uma de agricultura. Simples. Tá. Então, você pega e fala, não, essa região que é agricultura, e você pode fazer isso direto no software, né, que o Shirley mostrou ontem para a gente. Eu posso alterar isso na Decision Table? No Management. Você pode alterar isso diretamente dentro do Management. Ok. Então, você pode ir e falar dentro... Você pode especificar toda essa classe que é agricultura, na verdade, sei lá, folhagens, tá? Então, você pode fazer isso. Ou você pode falar, dessa classe de agricultura, achei lá que 40% produz milho e 60% é mais vegetais. Aí você faz essa separação, 40% para milho, 60% para vegetais. Legal. E ele vai reclassificar isso automaticamente. Legal. Tá? Obrigada. Nessa mesma linha, por exemplo, lá em Santa Catarina tem muita risicultura, que é o estilo de plantação é que eles fazem meio que uma lagoa, né? E grandes açudes, né? Aí, pelo que eu sei, no SWOT ele não trata a risicultura desse jeito, né? Pelo menos foi a informação que eu tive, eu não sei se está correto isso.
Porque lá com a risicultura, por exemplo, fica um açude, um tempão fica lá água armazenada, até aumenta a infiltração no solo, e evapotranspiração. Tá. Aí eu queria saber se tem... Mas como se Dentro fosse do uma área estoque, essa irrigada, é isso? Como se fosse, mais ou menos. eles preenchem Se lá fosse, tipo, uma fica um açude, wetland. né? Fica um Aham, açude. Eles um pegam água do rio, ou de... Eu não sei dizer se é só do rio, ou se também pegam de água subterrânea, né? E aí enchem essa hectare ali e ali plantam arroz. E fica aquela água ali por um tempão enquanto está crescendo arroz, né? Lá é feito esse tipo de manejo. Não sei se... Até foi uma ideia do Garbosa na banca, ele falou que poderia ser quase considerado como se fosse um reservatório, entendeu? Sim. Shruti, he has a question, for example, in like rice plantation or some kind of more kind of irrigated, like a wetland kind of plantation. How could address that in SWOT now? What would you think it's the best way? Maybe, do you want to... I don't think is it always rice? No, right? It's always rice. It's always rice, yeah. So yeah, rice. There is rice. For rice, you can do two things. One is there is in the SWOT Plus we have a wetland option actually. So you can pretty much make a HRU as a wetland, and then you can control the water level in the rice field, paddy field, based on irrigation, seepage, and overflow to the. If you fully irrigate, it may overflow to the next farm and things like that actually. So you can send the water directly to the different adjacent farms because the land is going to be flat in that region. That's one option. The second option would be you can still use a regular HRU. In this case, there is an option to release and impound. There is two functions or two management operation called release and impound. Impound means store the water. Release means release the water from the field. So normally in the rice farm, paddy field, once in 15 days or once in 20 days, they release the remaining water. That's not evaporated, that's not seepage, that's not plant consumed. It gets released back to the river through the drainage. And then they apply new irrigation at that point actually. So you can do release and impound operation to manage paddy field or sugar cane, or sometimes sugar cane they use that, or banana, for example. They use that feature. You can use that too for fish ponds? Oh yeah, absolutely. That's mainly anything aquaculture, anything that is wetland type of operations, you can certainly use that. Yep. Absolutely. Do you have any more questions? Any other questions on anything? No? So you've gone through all the data? Yeah, I think so. Okay, regarding this is midday, okay, I need Yeah. to have a pause. But I think that's it was a very nice morning. I think that's it's very important to build up a repository Yes. because we need to think about the follow-up process next year, new people, and try to overcome the same questions. Yes, of course. So also to not to bore you as the teacher, because if you are repeating always the same question, I think that's about most people are getting not bored, but unhappy because sometimes you spend a lot of time collecting database. Yes. So the discussion of build up, okay, an internal repository or even feeding it in the follow-up process just after the discourse, I think is a very good idea. So maintain this repository alive, not close it, and update all the people who participate in this workshop, in these cars, with the new updates. So I don't know how you are doing that, I but think in an instantaneous way, I think that's. But it's very, very important because it's, we need perhaps 2 weeks of a training course about database. yeah, that's the thing. I didn't really open any of these, and I hope you do, because otherwise we'll be spending a lot of time in here. So Yes. just a And major. And show last but major not least, references. that is also the inclusion and the diversity
power we have in these courses, because we are learning from you, the participants, about new database. So yeah, for me, exactly. several ones are very new. So that is the power of this SWOT course. That is Yeah. putting the people together to learn together and to have evolution together. So that is my tip. Yeah. And I think what Mario said, it's really important, because especially new people that are starting to work, when they start like master's program or a PhD program, they're like, well, where am I going to find all this database? So I think when we make it a little bit more in a structure, it's easier for everyone, so we can contribute and make it easier. That was the whole point of that paper, the SWOT review paper, so to make it easier for Brazilian applications in the future. So that's why we put all the links and download files there. And I think this idea to make a repository, because they change, so we have to keep changing it. And I think maybe what we could do, Mario, is to maybe put in since it will be available in the YouTube too, we could put a link under the YouTube videos so they can go and get this data there. And so I think we can make it open, but not so that they can edit it. Just so we can make sure that the data is correct, but everyone can download that. So I think we could do that and make it available for everyone easier. So yes, and please, if you... So we will make it available, right? Okay. So we will make it available under the video, a link where you'll be able to have all the data sources that we went through today and some others that people found. And we will be putting there. So Mario said for me to speak in Portuguese. So a gente vai deixar disponível abaixo do link do vídeo uma referência que vai ter um link de todas as bases de dados disponíveis para vocês baixarem no futuro, principalmente para novos pessoas que estão começando a trabalhar com SWOT, não sabem aonde procurar dados, e assim a gente consegue alimentar essa base de dados e melhorá-la para o futuro. Então, que é nosso objetivo aqui também, deixar as coisas mais fáceis. E também as tabelas a gente vai disponibilizar nesse mesmo link, tá? Para ficar... Também no user group. Também no user group. Também mandaremos lá, então. E também vou colocar as tabelas disponíveis em algum link online, porque às vezes as pessoas ficam me pedindo e às vezes nem eu tenho mais. Então, acho que fica mais fácil. Tá? Então, eu acho que é isso. A gente vai parar agora para o almoço. A gente volta 1h30? 1h30, 1h30. E aí a gente vai falar um pouco sobre calibração. E aí a gente vai tentar parar no meio da tarde para discutir as dúvidas que vocês tiverem de projetos aí de pesquisa. Tá bom? All right.